Agora os detalhes de um golpe que envolveu uma família bilionária, falsas videntes e obras de arte que valem mais de 700 milhões de reais. A vítima dessa história, a viúva de um dos maiores colecionadores de arte do país. Então atenção para os detalhes, porque o mais difícil de acreditar é que a principal suspeita de aplicar o golpe é justamente a filha da idosa. Com a ajuda de uma quadrilha, ela foi se desfazendo das joias e dos quadros da família. Uma fortuna em obras de arte. Os quadros, que valem mais de 700 milhões de reais, pertencem a uma idosa de 82 anos. O perigo estava dentro de casa. Para aplicar o golpe na mãe, a filha da mulher contratou uma quadrilha de estelionatários que atua há mais de 30 anos no Rio de Janeiro. Sabine Boguitti e outras 3 pessoas foram presas em flagrante. Ela é filha de um dos mais famosos colecionadores de artes do país e fez o patrimônio da família desaparecer em 2 anos. A idosa começou a ficar impedida de sair de casa, com a filha controlando tudo, o que despertou na idosa a percepção de que ela estava sendo vítima de um golpe. Essas imagens, obtidas com exclusividade pelo Domingo Espetacular, mostram parte da operação que levou às prisões. O homem que aparece no corredor do prédio um dia antes da polícia ir ao local é Slavko Vuletic, que ficou com 5 milhões de reais da vítima. No apartamento dele, na zona norte do Rio, a polícia apreendeu alguns quadros, mas a fortuna em obras de arte estava em outro endereço. Foi neste apartamento em Ipanema, Zona Sul, área nobre da cidade, que a polícia encontrou um acervo disputado por museus de todo o mundo. Quadros de artistas como Tarsila do Amaral e de Cavalcante. Obras de arte que juntas somam mais de 700 milhões de reais, escondidas debaixo de uma cama. No local moravam Sabine e uma das golpistas, Rosa Stanisco. A condição do apartamento em si era uma condição ruim. Eles tinham muitos animais, gatos e cachorros pela casa. A sobrinha neta de Tarsila do Amaral ficou impressionada ao rever as obras da tia no apartamento dos golpistas. É horrível, né? A pessoa fazer isso com uma obra tão valiosa, né? Não falo nem das obras da minha tia, claro, mas também todas aquelas obras que estavam lá, é um patrimônio nacional. Em depoimento à polícia, a mãe revelou que pagava uma mesada de 10 mil reais para a filha e ainda dava o cartão de crédito para que ela comprasse o que quisesse. Falou ainda que depois da morte do pai, Sabine, que tem uma outra irmã, achou que por ser herdeira teria direito ao patrimônio da família. E estaria determinada a ficar com tudo. Sabine passou todas as informações sobre a mãe para Rosa, com quem mantinha um relacionamento. Rosa então convidou outra mulher, Diana, para colocar o esquema em prática. A idosa foi abordada pela golpista nessa avenida, uma das mais movimentadas de Copacabana. A mulher disse que era vidente e fez um anúncio assustador de que a filha da vítima estava doente e morreria em breve. Apavorada, a senhora seguiu até o apartamento da golpista para uma conversa, onde teria mais detalhes sobre esse grande perigo. Foi aí que começaram as cobranças para uma suposta cura da filha. Depois de ganhar a confiança da vítima, Diana levou para uma consulta com uma falsa vidente. Jaqueline Stanesco, prima de Diana, perguntou se a idosa tinha dinheiro ou objetos de valor. Como a idosa ficou desconfiada e não respondeu, Diana encerrou a conversa e disse que apresentaria a vítima a uma pessoa de confiança. Foi nesse momento que Rosa, que a idosa até então não conhecia, entrou em ação. Ela se apresentou como mãe de santo.
confirmou que Sabine corria risco de vida e que era preciso fazer um trabalho espiritual para evitar que uma tragédia acontecesse. Ela fez uma abordagem diferente para a cobrança do trabalho. Assim que chegou em casa, a idosa contou o que teria acontecido. Sabine fingiu que estava apavorada e pediu para a mãe fazer os pagamentos à falsa vidente. Foram 8 depósitos em 15 dias, um total de 5 milhões de reais. Sabine passou a ameaçar a mãe, que foi obrigada a transferir outros 4 milhões de reais. A partir do momento que ela não consegue, não faz mais as transferências, o comportamento se tornou mais agressivo. E aí começaram as ameaças, as agressões, enfim, os maus tratos. No depoimento, ela contou que a filha encostava a faca na barriga e na garganta da mãe, enquanto Rosa gritava pelo telefone: "Mata mesmo! Mata essa velha!" O dinheiro roubado foi dividido entre as golpistas e parentes de Rosa. Depois que o dinheiro acabou, Sabine decidiu se desfazer do patrimônio do pai. Jean Boguite, morto em 2015, era um dos maiores colecionadores de arte do país. Jean, ele foi um dos primeiros merchants, né, marchando no Brasil, essa questão de ser colecionador e, né, vender arte. Então ele trabalhou com Volpe, de Cavalcante. Um incêndio em 2012 atingiu o apartamento em que moravam Jean e a família. Parte dos quadros foi perdida naquela época. 10 anos depois, Sabine tentou convencer a mãe a se livrar do que sobrou do acervo. Dizia que os quadros salvos estariam amaldiçoados. A idosa está vendo lá que isso aí não é verdade, né? Mas não tinha mais forças para reagir. Então, eles foram pegando. Então, toda hora eles pegavam um quadro diferente e levaram 16 quadros. O roubo de obras de arte é um dos comércios ilegais mais lucrativos no mundo. Movimenta por ano 6 bilhões de dólares, mais de 30 bilhões de reais. E aqui no Brasil, essa prática vem crescendo, o que motivou a criação de um grupo especializado em perícia de obras de arte na Polícia Civil do Rio de Janeiro. O primeiro projeto desse tipo no país. Os policiais contam com um equipamento de última geração para verificar se um quadro foi ou não falsificado e qual é o valor de mercado. O equipamento, ele escaneia toda a obra de arte, cada pixel da obra de arte, cada ponto. Isso gera um mapeamento exatamente da presença dos elementos químicos. Os quadros apreendidos no apartamento da golpista vão passar por essa análise, mas os peritos já adiantaram que estão diante de obras autênticas. Por exemplo, no caso das principais obras da Tarsila, elas tinham todos os selos atrás das exposições pelas quais aquela tela havia passado. Algumas obras foram vendidas para uma galeria de arte em São Paulo. Para a polícia, o dono do local disse que, por conhecer a família, acabou repassando os quadros. Os que ainda estavam expostos foram devolvidos. Outras 2 obras saíram do país e não foram recuperadas. Juntos, os 2 quadros valem 3 milhões de reais. A mãe de Sabine conseguiu escapar e hoje não fala com a filha. Isso só terminou num dia que a filha saiu de casa, deixou a mãe trancada, passou uns 2 dias, 3 dias fora, achando que a mãe não tinha uma chave da casa, né? Que ela tinha tomado todas as chaves, mas a mãe tinha uma chave reserva. Aqueles bens não são dessa senhora, somente dessa senhora. Tem um inventário, uma discussão judicial e que isso não veio à tona. E no momento oportuno será exposto e a verdade será dita. Mas o que leva uma filha a elaborar um crime tão cruel contra a própria mãe?
Há um processo claro de manipulação. Na verdade, o dinheiro não era da família, ela não se sentia fazendo parte do processo. Ela queria todo o dinheiro para ela. Então, o que move ela é o sentimento de ganância. As investigações apontam que Rosa, Jaqueline e Diana costumam praticar golpes parecidos por quase todo o Rio de Janeiro. Eles agem abordando pessoas que estão andando na rua e afirmam que determinada pessoa está com uma maldição e que precisa de um tratamento. Em abril, Diana foi presa por extorquir uma mulher. A golpista teria cobrado mais de R$4.000 para realizar uma suposta cirurgia espiritual. Com 38 anos de idade, Diana tem passagens por estelionato, extorsão, falsidade ideológica e injúria racial. Na relação de bens declarados à polícia, a golpista possui carros de luxo. Trata-se, sim, de uma quadrilha totalmente articulada que já vem atuando no Rio de Janeiro há pelo menos mais de 30 anos. O homem que aparece nas imagens dias antes da polícia recuperar as obras de arte no Rio de Janeiro é Slavko Vuletic, pai de Diana. Pai e filha continuam foragidos. A justiça manteve a prisão preventiva de Sabine e dos golpistas. Muito abalada com tudo o que passou, a mãe de Sabine prefere não se pronunciar sobre o assunto. A mãe é uma pessoa normal, ela está resistindo, ela está brigando para aceitar que a filha é uma pessoa sem escrúpulo, que ela é uma pessoa que está atropelando ela. Então ela vai negando, como muitos de nós fazemos perante o sofrimento. O acervo vai voltar à casa da vítima após o trabalho da perícia. Mas para a sobrinha neta de Tarsila do Amaral, o ideal seria que as obras fossem doadas a museus brasileiros. Isso seria lindo se eles tivessem essa generosidade e tentar resolver esse problema familiar da melhor maneira possível.